Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vou falar sobre Heartstopper, o sucessão aí da Netflix que veio com o BL. E essa resenha vai ser um pouco diferente, então se você tá acostumado a ver os meus vídeos, eu não vou falar exatamente sobre roteiro e produção e não sei o que, eu não vou ficar falando, não vou entrar em mil detalhes sobre cenas e quando aconteceu tal coisa, quando aconteceu outra coisa. Quero fazer uma resenha um pouco diferente. Se você é novo aqui no canal, geralmente eu faço resenhas de BLs asiáticos, né? Costumo falar sobre cultura pop asiática aqui. E os BLs asiáticos tem muitos muito bons, muitos medianos, mas nada nunca tinha me tocado como Heartstopper, vou ser bem sincera. Acho que por isso que eu quero fazer uma resenha diferente. Eu quero muito falar da importância de Heartstopper e também de como eu me senti assistindo. Mas ainda sou eu, então eu vou falar sobre produção sim, porque vocês sabem que eu gosto. Mas, cara, é uma produção Netflix, tipo, o que eu posso falar mais, sabe? É uma produção da Netflix, a qualidade é ótima, aqui ó, a qualidade, entendeu? Porque a gente tá acostumado, pelo menos eu tô muito acostumada a ver o quê? BL coreano, tailandês e tal, que tem uma variável muito grande de budget, tem BLs com muito dinheiro e com pouco, e mesmo os BLs que tem muita grana pra investir, ainda não é uma Netflix, sabe? Então é outro nível, acho que nem preciso ficar falando muito sobre roteiro e produção e direção e não sei o quê, porque é tudo muito bom, é óbvio que tá tudo muito bom. Claro, não é porque é uma produção Netflix que é necessariamente boa, mas esse é o caso, é uma boa, né? Então a produção é muito boa, toda a direção, o casting não tem nem o que dizer, é impecável. Todos os personagens, todos os atores combinam muito bem com o seu personagem. E a direção de arte é linda, né? Com as coresinhas, o azul e o amarelo bem característicos que marcaram a série. E toda a edição com o design que eu acho muito bonitinho. Então tem as folhinhas, tem todos os desenhos que a gente vê na tela. Então eu achei muito bonitinho quando eles fizeram neve, chuva. E também os coraçõezinhos, os fogos de artifício, borboletinhas no estômago pra gente entender mais ainda os sentimentos daqueles personagens que a gente tá assistindo. E com o roteiro, com certeza, perfeito, porque, pelo que eu vi, a autora do original, né? Eu acho que o original é uma HQ, não tenho certeza do que eu estou dizendo, mas eu acho que é. Mas a autora do original faz parte da equipe de roteiro, ela trabalhou no roteiro da série, então não tinha como errar, ela faz com muita delicadeza, com muito cuidado o trabalho dela. A Netflix também, toda a produção, fez a lição de casa, então eles falam com muita responsabilidade sobre todos os temas e dá pra perceber que é feito para pessoas que fazem parte da comunidade LGBT gostarem, se identificarem e se verem literalmente ali nos personagens. Então, toda essa parte, assim, não tem como eu dizer nada de ruim, assim, é feito com muito cuidado, com muita delicadeza mesmo. Tanto que eu fiquei com muita vontade de ler o original, o conteúdo original, eu acho que são uns 4 livros, me disseram que parece que vai sair mais um ainda, então eu admito que eu fiquei com muita vontade de comprar o original e ler pra ver como que é, pra comparar com a série, mas eu sei que a série é perfeita. Parece que a autora, ela pegou os 2 primeiros livros e transformou na série. Então já dá pra ver que todos os livros provavelmente são muito bons, né? Eu assisti ontem Heartstopper, eu sei que eu tô bem atrasada na hype, hoje é dia 19/5. Faz um tempo já que a série foi lançada, eu não consegui assistir enquanto saiu e todo mundo assistiu ao mesmo tempo, assim, e tal, eu deixei passar um pouco a hype, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo pra cá. Eu sei que geralmente eu faço conteúdo sobre séries asiáticas, né, cultura asiática, mas de qualquer forma agora eu tô muito acostumada a falar sobre BL, sobre conteúdo LGBT, e eu não podia deixar de falar de Heartstopper, primeiro pelo sucesso que fez, mas também por eu ter gostado tanto. Eu assisti ontem à noite e de 8 episódios eu acho que pelo menos uns 4 eu tava chorando praticamente o episódio inteiro. Por me ver ali na série, por me identificar tanto com o Nick Nelson é tipo meu amorzinho, é culpa dele que eu chorei a noite inteira ontem e eu acordei hoje super chorosa e ainda tô tipo, se você me cutucar eu começo a chorar, entendeu? Porque eu gostei tanto do Nick e da história toda, mas o Nick especificamente, assim, me tocou bastante. E eu queria muito falar sobre isso, eu acho que esse vídeo é o
o tema principal que eu quero falar sobre a representatividade da série, sobre você se identificar, sobre você ver na tela alguém que passou e passa pelas mesmas coisas que você. Eu acho isso muito importante. A primeira vez que eu assisti um filme e eu me identifiquei, no caso visualmente, eu me senti representada assistindo, foi quando saiu Valente. Eu não sei quantos anos eu tinha, sei lá, uns 12 talvez. E eu me vi ali na Merida fisicamente, uma princesa ruiva com cabelo cacheado, eu me identifiquei muito com isso. E não só isso, mas a história dela, muitos problemas que ela passa, eu passo também. E aí eu me identifiquei com muitas coisas no filme. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação de assistir alguma coisa e me ver representada, né? E quanto à sexualidade, existem muitos filmes, muitas séries com conteúdo LGBT, eu já assisti vários, mas eu não sei vocês, se vocês têm esse feeling, eu não sei qual é a experiência de vocês, qual é a vivência, assim, mas quando eu assisto, principalmente quando eu assisto BL, que é o que eu mais falo aqui no canal, então todos esses BLs tailandeses, principalmente, que eu gosto muito de assistir, eu posso até me identificar um pouco com os personagens, sim, às vezes eu falo, eu seria tal pessoa, não sei o quê, o que essa pessoa faz, eu faria também, tem sempre... Acho que é normal a gente buscar uma identificação com tudo que a gente assiste, principalmente se a gente gosta, se é importante pra gente. Mas no quesito sexualidade, eu acho que eu nunca tinha me visto tão bem representada, porque geralmente nesses filmes, pelo menos a impressão que eu tenho, num geral, ou o personagem é um menino gay ou uma menina lésbica. A gente sempre tem essa dualidade forte, que eu acho que, querendo ou não, no LGBTQIA+, são as siglas mais fortes, que mais têm uma representatividade, que as pessoas que não são da comunidade notam mais, geralmente. E mesmo quando a gente tem personagens bi, não sei, nunca me tocou. E aí assistir o Nick ver... Olha, eu já quero chorar só de pensar. Eu tô muito sensível com o Nick Nelson. E aí ter assistido toda a trajetória e o jeito que ele cresce ao longo da história e que ele vai se entendendo, e são só 8 episódios, tipo, pequenos. E mesmo assim é tão bem estruturado esse roteiro, é tão bonito ver o crescimento do Nick ao longo dos episódios. E eu me identifiquei com tantas coisas sobre o Nick e eu me senti muito feliz assistindo, muito representada, foi tipo um quentinho no meu coração. E ao mesmo tempo aquela coisa tipo, cacete, que porcaria que a gente não tem mais personagens assim, que a gente não tem mais representatividade assim. E aí por isso que eu queria muito trazer esse vídeo, falar da importância da gente se ver no audiovisual, né? Tem uma cena no próprio Heartstopper que eu acho que mostra bastante isso, de como o audiovisual influencia a gente e ajuda até a gente a se conhecer muitas vezes. Então uma cena que me marcou muito foi quando o Nick e a mãe estão assistindo Piratas do Caribe e a mãe comenta sobre o Nick ter um crushzinho na Keira Knightley. E ele assiste o filme e pensa, tipo, caramba, sim, eu me sinto atraído por ela, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele se sente atraído pelo Charlie. E aí ele fica nessa, tipo, acho que eu sou bi. E aí ele vai atrás, ele procura no Google, ele assiste vídeo sobre, não sei o quê. Mas o audiovisual impacta muito ele, né? Essa cena é bem marcante, pelo menos pra mim foi, né? Porque eu acho que eu tenho muito isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar que quando vocês foram crescendo, se vocês são parte da comunidade LGBT, e vocês foram crescendo e assistindo filmes e séries, tipo, independente da temática, mas vocês gostavam daquele personagem X, vocês tinham um crush naquele personagem X e tal. E quando você é bi, você se pega tendo crush nas personagens meninas e nos meninos, e você fica tipo... O que tem de errado comigo, porque eu não consigo escolher o que tá acontecendo, principalmente se na época que você tá se entendendo assim, você não tem uma representatividade. Você não tem uma série como Heartstopper, por exemplo. Então, eu fiquei muito feliz que a série tá fazendo muito sucesso e que é tão acessível, tipo, tudo bem, a Netflix não é super acessível, tipo, é um pouquinho caro no Brasil, mas muita gente tem acesso à Netflix. Então, eu acho muito importante, porque eu fico imaginando uma pessoa... Independente da letra da sigla que ela seja, se a pessoa seja bi, gay, lésbica, trans, a pessoa assistindo Heartstopper com seus 14 anos, sei lá, e a pessoa tá se entendendo e ela assistir, se identificar e ela se enxergar na série, eu acho isso de extrema importância. Eu adoraria que quando eu tinha meus 14 anos eu tivesse um Heartstopper pra assistir e pra falar, tá, não sou a única, tem gente como eu e isso tá acontecendo. Não sei vocês, mas eu tenho 24 e...
Eu acho que quando eu tinha uns 14, a gente não tinha um acesso tão fácil a conteúdos assim. Não é que conteúdos assim não existissem, mas eu acho que não é como hoje em dia, né? E o que eu gosto muito de Heartstopper é que ele pode tocar, acho que qualquer idade, se você faz parte da comunidade LGBT. Porque se você tem os seus 14, 15 anos, você provavelmente vai assistir, você vai enxergar perfeitamente o seu autoconhecimento e talvez você até não enxergue, mas você assista e fique tipo, acho que eu vou ir atrás disso, sabe? Acho que eu vou tentar me entender dessa forma. Eu gosto de tal personagem, eu acho que eu sou como ele, e vai se conhecendo. E se você é como eu, que já tem, tipo, seus 24 ou mais, e você meio que já passou pela fase de se auto-identificar e se entender, e se você já passou por todos os perrengues que fazem parte, né? Você vai assistir e vai ter uma sensação meio nostálgica e gostosa, assim, um quentinho no coração, que foi o que eu senti vendo principalmente o Nick, né? E eu preciso elogiar 1000 vezes o casting e todos os personagens principais de Heartstopper, porque a gente tem personagem branco, negro, asiático, a gente tem personagem gay, lésbica, bi, trans. Então, se você faz parte da comunidade LGBT, é muito fácil você se identificar com pelo menos um dos personagens, você vai se ver ali. Mesmo que você seja uma menina bi, você pode se identificar com o Nick. Se você for um menino trans, você pode se identificar ainda com a Ellie. E eu acho que é muito fácil, por ser um drama teen. Eu acho que essa característica de ser teen, de ser jovem, de ser inocente, de ser fofo, deixa Heartstopper ainda melhor, porque é mais fácil ainda de você se identificar, é mais gostoso ainda de você assistir. E aí eu queria tentar só falar um pouquinho sobre cada um dos personagens, ou pelo menos o que eu achei de cada um deles. Vou começar pelos menos principais e vou subindo até os mais principais. Então, vou falar dos bullies, sim, do Harry, né, o nome do menino? Do Harry e do Ben. Que vontade de meter-lhe uns tapão nesses moleques muito chatos. Eu me senti muito realizada na cena que o Nick bate no Harry. Nick Nelson, muito obrigada por mais esse momento. Mas, por favor, é errado. E o Nick sabe que é errado e a gente sabe que é errado. Mas que eu me senti um pouquinho vingada ali, eu me senti. Mas, sinceramente, depois que a série acabou e eu fiquei matutando tudo que eu tinha assistido, eu acho que eu tenho muita dó do Ben e do Harry, mas principalmente do Ben. Porque quando você cresce como uma pessoa LGBT num ambiente muito agressivo e muito homofóbico, eu acho que é muito difícil você se entender, você se identificar, você ter coragem de você se abrir e pensar às vezes sobre isso, você pensa sobre você mesmo de forma preconceituosa, então é muito difícil, e aí às vezes você como criança, como jovem, você externaliza isso de um jeito agressivo também, que é o que você aprendeu, né, que eu vejo isso muito com o Ben, e também um pouco com o Harry, é que o Harry não é LGBT, ou pelo menos não que a gente saiba, ou que ele também saiba, mas mesmo assim, eu acho que é a mesma situação, assim, ele crescer num ambiente muito homofóbico e muito agressivo e que zoa, que, entendeu? E aí eles se tornam assim e isso faz mal pra eles mesmos, sabe? Então, no final das contas, eu acabo tendo dó porque você sabe que, tipo, quando isso é na vida real, todo mundo que faz bullying é porque é inseguro e é porque tem 1000 problemas consigo mesmo e externaliza isso de forma agressiva, o que também é uma bosta. Então, eu acho que Heartstopper tem até o lado ruim pra você se identificar, entendeu? Se você assistir isso e você é uma pessoa que ainda não entende a comunidade LGBT e ainda vê isso de forma preconceituosa, você tem até esse tipo de gente pra você se identificar e falar, parece que é errado ser assim, né? Então eu gosto pra caramba. Outra personagem que eu gosto muito, mas ela é bem secundária, é a irmã mais velha do Charlie, acho que o nome dela é Tori, alguma coisa assim. E eu gosto muito de como ela sempre aparece do nada, tipo meio gótica assim, tomando um suquinho. Mas que ela é muito carinhosa, ela sempre acolhe muito o Charlie, eu gosto muito dela. E quando eu assisti, teve uma cena específica que o Charlie tá tocando bateria
E aí ele tá, tipo, muito bravo e chateado, e ela vem, abraça ele, acolhe ele, pergunta se ele quer que ela faça pizza e tal. Essa cena me pegou bastante, porque eu acho que é muito importante você ter na família alguém que te acolha como ela acolhe o Charlie, sabe? E quando você não tem uma pessoa assim, isso faz muita falta. Aí a gente tem uma personagem muito meio termo, eu acho que... Mano, Heartstopper tem personagem de todos os tipos, você vai se identificar, independente de onde você esteja. Uma personagem que eu acho que tá muito no meio termo, porque ela não chega a ser preconceituosa, mas ela fala coisas preconceituosas e ela tem uma ideia, assim, meio perdida no meio do caminho, que é a menina que gosta do Nick, a Imogen, eu acho que é assim que fala o nome dela, que ela é muito perdida no meio do caminho, tadinha. E ela é muito engraçada quando ela fala, tipo, I'm an ally, tipo, é como se ela dissesse que ela é, tipo, uma simpatizante, que ela, tipo, eu tô do seu lado, sabe? Mas ela não entende a comunidade LGBT, é muito... Tem tanta gente como a Imogen no mundo que, tipo, eu não sou homofóbica, mas aí fala uma coisa homofóbica, mas a pessoa não se entende assim e fala, não, tô do seu lado, te defendo, mas... E aí faz um monte de pergunta inconveniente. É a Imogen, e tem tanta gente assim no mundo que eu fiquei muito chocada com essa personagem. Eu falei, caramba, sim... E outra coisa muito aleatória sobre a Imogen, e mais uma vez que me fez me identificar muito com o Nick, o lance dele não conseguir dizer não pra ela porque algo ruim aconteceu com ela, então ela tinha perdido o cachorro, e ele não tem jeito. Mano, eu já passei por uma situação muito parecida. Na verdade, mais de uma vez eu já passei por situações assim. E aí eu fiquei, meu Deus, até nesse ponto eu tenho que me identificar com o Nick Nelson, sério? Tipo, até num detalhe que não tem nada a ver diretamente com a sexualidade dele, mas enfim. Outro personagem que eu amo, mas não tem muito de desenvolvimento dele, mas que eu amo de qualquer forma, é o professor de artes, que tá sempre ajudando o Charlie. E, por favor, por mais professores assim, se você é professor, ou se você tem um contato próximo com alguém que seja, ou tá estudando pra ser, por favor, seja assim quando você for professor, entendeu? Porque pessoas assim são tão importantes. Outros dois personagens bem secundários que eu queria falar por cima, assim, são o pai do Charlie e a mãe do Nick. Eu gosto muito do apoio que o pai do Charlie dá, mesmo que ele não diga muitas coisas, mas ele tá sempre ali pelo filho, sabe? Eu acho isso tão importante. E a mãe do Nick, o que me tocou e fez eu chorar horrores foi a última cena, né, dele se abrindo com ela e contando da sexualidade dele, e o jeito que ela acolhe ele, que ela, tipo, agradece por ele ter contado. Eu vou chorar se eu começar a falar sobre. Porque é tão bonito uma mãe acolher, assim, o filho e falar, tipo, tá tudo bem, e obrigada por me contar, e que bom que você me contou, sabe? Eu vou parar de falar antes que eu chore. Aí, subindo para personagens mais importantes na série, eu preciso falar da Tara, não sei falar com aquele sotaque britânico bonito deles, e a Darcy, que, primeiro, que casalzão, que palavra difícil. Mas elas são incríveis, elas são maravilhosas, e eu gosto muito como cada uma delas tem a sua própria trajetória, mesmo que a história delas seja contada junta. Porque é óbvio que elas são namoradas desde o início, a gente percebe, né? E depois elas falam, né, para as pessoas, e elas se assumem pro mundo. E você se assumir não só pra família, mas pra uma escola, pro ambiente que você trabalha, pro ambiente que você vive, nem sempre é fácil, porque você vai encarar aquilo que a Tara acabou encarando, que são pessoas que falam coisas maldosas, que não te entendem, que ficam te encarando e te tratando como uma pessoa muito esquisita e errada, e isso é péssimo. E eu gosto de como as duas têm uma visão diferente das coisas, porque a Darcy já é assumida há mais tempo, ela é meio foda-se pra tudo, e ela tá tipo, ok, vamos lá, e dane-se esse povo, vamos viver a nossa vida. Enquanto a Tara se importa mais, porque é a primeira vez dela, ela acabou de se entender com a sexualidade dela, e eu não sei, eu gosto muito disso, de como você pode viver a mesma coisa, porque as duas estão no mesmo relacionamento, mas cada uma de uma forma tão diferente. Então, para uma mesma situação, a série entrega duas visões diferentes, porque a Tara se importa muito com as coisas que ela acabou ouvindo, né? Aí a gente tem o Isaac, que eu acho que é um dos personagens mais fofos e que infelizmente não tem um grande desenvolvimento, mas eu acho que faz parte do Isaac não ter um grande desenvolvimento, porque ele é um amigo quietinho, ele é um amigo observador. Ele não precisa falar nada, mas ele já sabe de tudo, e é óbvio, assim, eu gosto muito do Isaac. Eu acho que toda sala de aula tem um Isaac, pode ter certeza. Quase todo grupo de amigos, assim, tem um Isaac. E eu gosto muito dos Isaacs. Eu sempre acho que eles são muito confiáveis
e muito, assim, eles te ouvem bem, eles te entendem bem e às vezes eles não estão falando nada pra você saber que eles estão ali do seu lado, sabe? Então eu gosto pra caramba do Isaac. Mais uma vez, era um personagem que eu gostaria de mais desenvolvimento. Talvez, se você pegar a HQ, talvez ele tenha mais, não sei, ou talvez umas próximas temporadas, se tiverem, ele tenha, não sei. Mas eu gosto muito do Isaac. Aí, dois personagens, na verdade eu vou começar por um deles que eu tive uma relação de amor e ódio, que foi o Tal. Tinha cena que eu amava o Tal e eu tava tipo, isso aí, fala mesmo, encara o Harry, defende o Charlie, e ele é um ótimo amigo, não tem como dizer o contrário, o Tal é um ótimo amigo. Mas ao mesmo tempo ele é teimoso, ele vê as coisas do jeito dele, ele quer as coisas do jeito dele, ele é carente de atenção, ele quer que a amizade nunca mude, que as coisas não mudem, e isso me irrita. Mas eu gosto muito desse aspecto dele, por ele ser um dos personagens com mais foco, assim, na série, porque é difícil você lidar com mudanças, e tem muita gente assim, tem muitos tals por aí, que são pessoas incríveis, amigos incríveis, mas que ao mesmo tempo têm seus defeitos, todo mundo tem seus defeitos, né? E aí tem um personagem que os defeitos são tão expostos, mas de uma forma que você gosta tanto dele, que você se identifica, que você entende o lado dele, eu acho muito legal. E aí o relacionamento dele com a Ellie é maravilhosa, acho muito importante tudo que a Ellie representa aqui na série, ela é uma das personagens mais fortes e que mais entende todo mundo. Eu sinto que a Ellie, ela transita muito entre todos os plots dos casais principais, e ela entende muito todo mundo, e eu acho que é justamente por isso que ela gosta do Tal, porque ela consegue passar aquela barreira do menino teimoso, infantil e mimado e chegar no Tal que é o bom amigo, que é carinhoso, que se importa e que tá ali por você pra te defender a todo momento, sabe? Eu acho que por ela ter... A Ellie é uma personagem muito delicada, ela tem essa sensibilidade de entender todos os outros personagens, por isso que eu gosto pra caramba dela na história. E no início a Ellie é uma menina que tá se entendendo, mas eu acho que do meio pro fim da série ela já se entendeu, ela já se empoderou da posição dela. E aí ela começa a ajudar os outros e aí começa a desenvolver a paixão dela pelo Tal. Então eu acho bem bonitinho, eu gosto do desenvolvimento dela. E no final a gente vê que o Tal gosta dela também, mas ainda não rolou nada. Então eu espero muito que tenha outras temporadas pra gente ter um foco maior nesse relacionamento da Ellie com o Tal, porque eu acho que vai ser muito fofo. Eu amo a mãe do Tal amando a Ellie. Toda vez que ela chega na casa, a mãe é tipo, Ellie! E abraça e conversa. Eu acho muito bonitinho. E agora, finalmente, indo pro nosso casal principal, deixa eu falar do Charlie, né? Porque a série é mais do ponto de vista do Charlie, sim. Desde o começo a gente vê mais a história dele, entende o que ele pensa, o que ele tá passando. Mas eu gosto de como a história do Charlie não é aquele clichê do menino gay que acabou de se entender e que daí vai contar pro mundo, não sei o que. A gente já passou disso na história do Charlie. Eu gosto de como a gente começa com ele já assumido pra escola, já assumido pra família, e ele já passou por todo o bullying, a gente sabe o que aconteceu porque a série conta, e eu acho que é importante eles contarem. Mas o Charlie já tá num desenvolvimento que o foco não é a sexualidade dele mais. E eu gosto dele ser o personagem principal e dele ter esse desenvolvimento, porque o lance do Charlie é a autoestima, é ele se empoderar, ele não deixar com que as pessoas joguem ele pra baixo, é ele entender a importância dele, é ele se amar e, tipo, não ser deixado ser feito de trouxa, assim. Então, ao longo da série, o Charlie passa por muitas provações e, tipo, ele apanha pra caramba, não fisicamente assim, mas da vida, né? Então tem o Ben, que é um chato, tóxico, que foi péssimo pra ele. E ele começa a série ainda com o Ben, né? Ele começa se livrando do Ben, graças a Deus ele se livrou. E tem o Harry, tem todos os amigos do Nick, tem todos os meninos do time de rugby, todo o lance dele tá no time de rugby, ele ser um menino que fisicamente não é o estereótipo de um menino do time de rugby, e aí os meninos colocam a culpa nele ser gay, e esse lance de tipo, você não vai ser bom nos esportes porque você é gay, o que não tem nada a ver. E eu fico muito feliz quando a professora lá de educação física dos esportes fala que isso não tem nada a ver, porque não tem, pelo amor de Deus. Mas é que todos os moleques são tudo uns homofóbicos do cacete, e aí eles ficam falando um monte de bosta. E aí eu gosto de como o Charlie, ao longo da série, vai ganhando força pra bater de frente com essas pessoas, porque infelizmente quando você é uma pessoa LGBT, você vai passar por momentos assim,
E se você não cria força pra você lutar, pra você bater de frente sozinho, vai ser mais difícil, né? E o Charlie é um menino que tem dificuldade com isso, ele é muito quieto, muito tímido, mais introspectivo. Eu gosto muito de como ele se mostra vulnerável quando ele tá com o professor de artes, porque ali é o cantinho dele pra se esconder do bullying, pra se esconder quando ele tá confuso sobre o que fazer quanto ao Nick e quanto aos amigos dele. E eu gosto como a gente vê o Charlie vulnerável e no final da série a gente vê um Charlie mais seguro de si, mais forte, disposto a bater de frente com essas coisas ruins. E mais uma vez, eu gosto justamente porque o foco do Charlie não é o entendimento dele sendo um menino gay. Ele já se entendeu assim e ele já passou dessa fase e eu gosto disso. E eu gosto mais ainda porque justamente pelo Charlie já ser assim, que a gente coloca o plot de desenvolvimento do Nick, que não é um menino gay, que é um menino bissexual. E eu amo isso porque eu sinto muita falta, sim, de representatividade bi. Eu amo o fato do Nick se entender assim, eu amo todo o desenvolvimento pro Nick se entender e ele tem dificuldade com isso no começo, porque ele é um menino super padrão, hétero, que todo mundo acha que o menino é hétero, porque ele é um menino alto, forte, bonitão, e que todas as meninas gostam, e que joga no time de rugby, ele é a estrela do time de rugby, bem aquela coisa de série americana, série britânica, de escola, esses estereótipos, assim, e ele é todos os estereótipos juntos do menino galã hétero, e ele se entende não assim, mas como um menino bi, como um menino mais sensível. Eu amo o Nick percebendo que ele só tem amigo podre e que aqueles moleques são uns otários. E eu amo quando ele mostra pro Charlie que ele querer se livrar dos amigos não é por conta, tipo, só do Charlie. Não é tipo, ai, o Charlie fez com que eu perdesse meus amigos. Não, é porque ele percebe que os moleques são todos babaca. E não é nem só sobre o Charlie, mas que os moleques não vão entender ele. Se o Nick chegar e falar, oh, eu sou bi, aquele babaca do Harry vai falar um monte de bosta. Então eu gosto muito... Nossa, vocês estão vendo que eu... Pistola, né? Mas eu amo como o Nick vai entendendo todas essas coisas. Eu amo também como o Nick sempre tenta ser muito carinhoso e muito sincero com o Charlie, porque ele não quer ser o Ben 2.0 na vida do Charlie. Eu amo que o Ben tava ali pra causar isso, porque se não fosse o relacionamento tóxico com o Ben... não sei se o Nick teria esse ponto de vista do tipo, não ser um babaca assim, porque ele tava escondendo o relacionamento, porque ele ainda tava se entendendo, mas também tem toda essa dualidade do tipo, o Nick tem que entender que o Charlie não quer se esconder porque ele já tá cansado disso e isso faz mal pra ele, mas o Charlie também tem que entender o Nick, que ele acabou de se entender como bissexual, ele tá se entendendo ainda, ele só vai se entender lá pro final da série. E o Charlie tem que entender que ele não vai se abrir correndo pra todo mundo, porque é difícil, é um processo. Então eu gosto muito como os dois personagens principais, todos os personagens, literalmente todos os personagens da série, têm o seu arco, têm a sua história, o que eles precisam, o problema que eles têm e como eles precisam superar esse problema. E eles fazem isso sozinhos, mas ao mesmo tempo eles fazem isso se apoiando, seja como um casal, seja como amigos. Então, no final, eu amo a panelinha que se formou quando eles têm o episódio do date triplo. Eu amo que a gente formou uma panelinha LGBT ali que se apoia, que se entende em todos os momentos. Eu amo, eu tô falando, eu amo toda hora, né? Mas é que eu amo essa série, ela é perfeita, eu quero muito assistir de novo, inclusive. Mas eu adoro quando o Nick se abre com a Tara, porque eles eram, tipo, namoradinhos de infância, e depois ela se sente lésbica e ele bi, e eu amo ela falando que ela entendeu que ela não gostava de menino depois que ela beijou ele, foi muito bom. E eu gosto dele se abrindo com ela, porque ela é uma pessoa que vai entender o que ele tá passando, e ele pede uns conselhos, assim, pra ela e pra Darcy, eu acho muito bonitinho. Eu amo essa cumplicidade que os personagens passam, eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais. Não só no mundo, assim, mas também dentro da própria comunidade LGBT, eu sinto que às vezes a gente não tem essa cumplicidade toda. Como a gente também não tem esse destaque todo para todas as letras da comunidade, a gente sabe disso. Então, eu gosto de como os personagens demonstram isso, esse apoio um pelo outro, mesmo que cada um tenha a sua história e seja completamente diferente uma da outra, sabe? Mas enfim, acho que era isso, tudo que eu queria dizer. Eu preciso dizer que o Nick Nelson é perfeito, entendeu? E que pela primeira vez eu me vi tanto assim num personagem, nesse processo dele de se entender.
E eu amei demais, o Nick, tipo, ganhou meu coração. Foi o que eu tava tentando dizer desde o começo do vídeo, que eu nunca tinha me visto tanto nesse sentido, num personagem. Então eu amei finalmente me identificar. É a segunda vez na minha vida que eu me sinto tão representada, tão bem representada numa tela. Então eu fico muito feliz com isso. Fico feliz que Heartstopper agora tá num audiovisual assim, porque eu sei que Heartstopper é um projeto, eu acho que é HQ, muito importante pra muita gente veio me dizer isso, que cresceu lendo Heartstopper e que fez parte do autoconhecimento, mas eu acho que quando a gente vê numa tela assim, no Netflix da vida, é mais fácil da gente acessar, então é mais fácil disso chegar num público maior, né? Então eu imagino muita gente agora nos seus 12, 13, 14, 15, 16 anos, toda essa fase de adolescência assim, assistindo um Heartstopper e falando, caramba, eu me vejo nesse personagem aqui, eu me entendo, eu estou me sentindo representada, eu acho isso muito importante. Vou falar isso 1000 vezes, porque representatividade é um bagulho muito importante, as pessoas têm que começar a entender, porque eu não consigo acreditar que tem gente que ainda acha que representatividade não é tão importante assim, que a gente, sei lá, ter personagens principais negros, asiáticos, indígenas, etc. não é importante. A gente tem personagens principais gays, bi, lésbica, etc. Trans, não... Tipo, tem gente que acha que isso não é importante. Eu não consigo... São os Harrys e Bens da vida que não conseguem ainda entender. Tipo, tá difícil. Enfim... outra coisa, uma última coisinha que eu queria falar, mas aí tipo, fugir um pouquinho do assunto, mas ainda tem a ver com Heartstopper. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, e aí eu fui comparar e eu fiquei, meu Deus, sim. Eu não sei se vocês sabem, eu sou bem Marvete, assim, eu sou bem fã dos filmes da Marvel e tal. E aí, existem 2 personagens no universo da Marvel, que são o Wiccan e o Hulkling. E eles são o Nick e o Charlie, vocês não estão entendendo. Então, por favor, petição pra Marvel botar os atores que fazem o Nick e o Charlie como o Wiccan e Hulk nos Jovens Vingadores, pelo amor de Deus, porque vai ser perfeito, eles são iguaizinhos. Era só isso mesmo, eu queria fazer essa petição aqui publicamente, porque eu ia adorar ver isso. Ainda mais que o MCU tá caminhando pra gente chegar nos Jovens Vingadores mesmo, seria perfeito! Mas, enfim... acho que foi isso. Queria dizer que eu amei Heartstopper, que eu quero assistir mais vezes. Eu assisti ontem, como eu falei, eu chorei horrores e eu me identifiquei, eu me apaixonei por cada um dos personagens e pela história. É uma história fofa, simples, bem teen, mas que ao mesmo tempo é representada de uma forma muito responsável e muito importante e que foge de clichês e que é muito bem feito, tem cenas muito bonitas. É muito importante e ao mesmo tempo é fofo, é carinhoso, tipo, ele tem clichês, mas ele foge do clichê, sabe? É muito bem feito, um roteiro muito bem estruturado, todo o desenvolvimento de todos os personagens são muito bons, quero muito ver mais de cada um desses personagens. Acho que tem muitos personagens que ainda falta, sim, a gente ver desenvolvimento, como, por exemplo, a Ellie e o Tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha totalmente diferente, eu não fiz roteiro, não fiz nada, só sentei aqui e comecei a falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, foi um pouco diferente do que eu tô acostumada, mas se você chegou agora no canal, vai assistir minhas outras resenhas, vai conhecer os BLs asiáticos, até porque eu soube que a autora de Heartstopper se baseou muito em novels de BLs asiáticos pra fazer Heartstopper, o original, né, que eu ainda não sei se é uma novel, se é uma HQ, o que que é, mas eu sei que ela se baseou. Então, vai conhecer esse universo se você não conhece, se você só viu Heartstopper e quer ver mais conteúdo com casais gays, conteúdo LGBT, acho, no geral, mas asiático no caso. Olha que o meu canal tem muitos vídeos indicando, tem várias coisas, tem muitas resenhas, tem muitas coisas legais. Também tem vídeos de K-pop se vocês se interessarem, e temos lives, tem live lá na roxinha, se vocês quiserem falar mais de Heartstopper lá, eu vou adorar. Lá a gente fala sobre várias coisas aleatórias também, é bem gostosinho, então vão lá, tem link na descrição. Não esqueçam de deixar o like, que sempre me ajuda pra caramba. Manda esse vídeo pra outras pessoas, se você quer que alguém conheça Heartstopper, que assista, se bem que eu acho que meu vídeo tem uns spoilers, né? Mas de qualquer forma, sei lá, se algum amigo seu, alguma amiga sua assistiu Heartstopper e você quer comentar sobre, manda esse vídeo, sei lá. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações, que sempre me ajuda pra caramba. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!